A diferença, você medir o chefe de Estado imperial com o chefe de Estado que a República nos colocou, que é um Luiz Inácio, já mata qualquer debate sobre monarquia versus república no Brasil. Tem a menor dúvida. Tem a menor dúvida. Bom, e o resultado qual foi? Graças exatamente à estabilidade, à continuidade, à unidade da nação, o país tem um progresso extraordinário. Nós tínhamos, naquele tempo, das maiores redes ferroviárias do mundo. Construímos, naquele tempo, na monarquia, depois, quando começaram as construções das ferrovias, 800 quilômetros de ferrovias por ano. Hoje em dia, o que nós estamos vendo? Estão desativando as ferrovias. Não funcionam mais. É verdade. A malha viária do Brasil só diminui, não avança significativamente em nada. As iniciativas que o governo tentou tomar para fazer uma malha viária, a ampliação, não saem do papel, não é? E nós praticamente todas as grandes ferrovias foram desse período. Essa é a realidade. Nós temos a segunda marinha do mundo. Nós temos o primeiro país a ter um cabo submarino ligando a América do Sul e a Europa. Nós fomos o segundo país do mundo a ter uma rede telefônica, o segundo país do mundo a usar o selo postal. Ou seja, o Brasil era um país de vanguarda. Mas é uma coisa jocosa. A nossa presidente esteve agora vamos ser chamada de presidenta, não sei se for boa estudante para fazer questão de se chamar de presidenta, mas ela esteve nos Estados Unidos. E o presidente Obama deu para ela a cópia de um jornal chamado Harper's Weekly, no qual um medalhão de Dom Pedro II e era um jornal, uma folha de jornal que noticia a viagem de Dom Pedro II aos Estados Unidos por ocasião do festejo da independência norte-americana. Ele foi representante do Brasil para esse festejo. Não tenho aqui nesse momento, meu recorte perfeitamente, notícia que eu também tenho uma cópia desse jornal. Parece o medalhão Dom Pedro II, tomando uma boa parte da página. Depois vem a notícia: The Coming Emperor, o imperador que está vindo. Então, anunciando tal dia de março, embarcou no Rio de Janeiro no vapor inglês Helvétius, vapor de carreira, não era um vapor especial. Sua Majestade o Imperador Dom Pedro II. Ele vem acompanhado pela sua esposa, a Imperatriz Teresa Cristina. E sua comitiva consta do Barão de Bom Retiro, do Almirante Elamária, de um senhor Macedo e uma dama de companhia da Imperatriz. 4 pessoas. É mais ou menos o que a gente vê hoje em dia na República, né? Quando o presidente Lula foi a Roma para as exéquias de João Paulo II, foi o Aerolula, o chamado Sucatão e o Sucatinha. 3 aviões era a comitiva do presidente Lula para exéquias de João Paulo II. Um pouquinho diferente do tempo do Império. É um pouco diferente, né? 4 pessoas hoje é só para cuidar da Rosemary, a amante do Lula. Não sou eu que estou dizendo. Sou eu. A responsabilidade é minha. Paulo. Pois é. Quer falar, Alan? Desculpe. Não, vocês estavam comentando acerca do plebiscito. E uma das perguntas, Dom Bertrand, aqui dos nossos telespectadores, é essa. Como o tema do nosso hangout é possível o retorno da monarquia, como se daria essa transição, visto que nós estamos diante de um partido comunista no poder, que tem um projeto de totalitarismo cada vez mais agressivo, tolhendo as liberdades, tolhendo toda a possibilidade mínima de democracia no país, de liberdade. Como que seria essa transição do Brasil poder voltar ao período monárquico? A primeira coisa é para dizer o seguinte: o Aristides Lobo, que foi o ministro do Interior do primeiro governo republicano, disse que o Brasil ha sido bestificado à proclamação da República, da República. Ninguém esperava isso. Até hoje, os brasileiros não se acostumaram com a República. Hoje eu não conheço um brasileiro que diga de boca cheia que a República deu certo. Pelo contrário, nós estamos vendo que a República vai de desastre em desastre, tragédia em tragédia, corrupção em corrupção, e é um saco sem fundo. Como é que seria essa transição? Seria uma coisa mais natural do mundo. As pessoas vão finalmente voltando à casa paterna, porque
O estado de espírito dos brasileiros é mais ou menos o estado de espírito do filho pródigo da parábola do Evangelho, que saiu da casa paterna, pediu a sua parte de herança, gastou as suas partes de herança, sabe Deus como, em orgias, etc. E no fim estava reduzido a alimentar-se com cuidar dos porcos e alimentar-se com o alimento dos porcos. A nossa situação tem uma certa analogia. Os brasileiros estão começando a se perguntar: valeu a pena a República? Valeu a pena abandonar um regime que tem como principal preocupação criar na nação a consciência de uma nação, antes de mais nada, uma grande família com um destino em comum a realizar? Um regime que, pelo fato de criar essa consciência de que a nação é uma grande família, tem como consequência uma consequência psicológica muito importante, porque é um regime que tende a estimular as qualidades do povo e inibir suas más tendências, exatamente como uma família, por exemplo, do pai ou da mãe, estimula as qualidades do povo, dos filhos, e inibe as suas travessuras. Essa é a realidade. Agora, os brasileiros, a índole do povo brasileiro não é republicano. Nunca ninguém pensou em chamar o Pelé de presidente do futebol. Ou que conserta a panela na feira de um presidente da panela. Ou o vendedor de bicicleta, o presidente da bicicleta. É o rei da bicicleta, o rei da panela, o rei do futebol, etc. Com relação às mulheres, imagine alguma moça, alguma mulher que esteja assistindo nosso programa, se ela tivesse que abrir uma loja de roupas infantis e tivesse que escolher entre dois nomes, a princesinha ou a filhinha da primeira dama, qual que escolheria? A princesinha. Por quê? Porque a é monárquica. Hoje em dia ainda, dos 25 nações mais próximas, mais ricas do mundo, 18 são monarquias. Das 45 regimes mais honestos, das democracias mais autênticas, 31 são monarquias. Pega o IDH. Entrem os que estiverem assistindo nosso programa, os telespectadores que estejam assistindo o programa, no ranking do IDH na internet. Põe a sua porta dizer, ranking do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Os 10 primeiros são 7 monarquias. Em primeiro lugar, está uma monarquia. A estabilidade da monarquia certamente é um fator preponderante nesse desenvolvimento. Daí não é coincidência. Né? Imagina o Brasil se fosse honesto. Se não houvesse esse escândalo de Petrolão, agora o escândalo da Eletrobras, que então apareceu nos jornais nesses últimos dias, né? O mensalão, Petrolão, Eletrolão, não sei o quê. Imagina o que seria esse país se fosse honesto. Pelo contrário, nós somos um país que está parado. Por quê? Por causa desses escândalos todos. Eu estou chegando na viagem no Nordeste, cheguei anteontem no Nordeste, é uma calamidade. As estradas todas esburacadas, as obras paradas, a erosão comendo a parte de terraplanagem já tinha sido feita, trabalho perdido, entre pontes feitas entre nada e coisa alguma. A ponte, que uma empreiteira fez, de um lado tem poeira, tem mato, e do outro lado também. Quer dizer, é um caos. Quanto custa para a nação? É verdade. Quem é que paga isso? São os nossos impostos, que são os impostos mais altos do mundo. Como é que, talvez, não sei se o senhor vai ter essa informação de cabeça, como é que era a carga, o nível da carga tributária na parte final do Império, Dom Bertrand? Eu não tenho esses dados agora, nesse momento. Mas o certo é que a carga tributária é muito pequena. É muito pequena. Eu li em algum lugar que eu não vou saber, a autora de 2 números diferentes, por isso fiz a pergunta, que eu certamente o senhor tem fontes muito melhores que as minhas, que em determinado período da carga era 7%, um outro estudo dizia em 12%. É alguma coisa, algo por aí. Vou dar alguns dados, por exemplo. No Brasil, antes da independência, chamado Brasil Colônia, mas na realidade não há nenhum documento, nem no Arquivo Nacional, nem na Torre de Portugal, que faça referência ao Brasil como colônia. Porque a mesma legislação que regia Portugal também regia o Brasil. Dizer que o Brasil é uma colônia é a mesma coisa que dizer que o Acre é colônia. A capital era Lisboa.
E era o Brasil, era o Estado do Brasil. No tempo da colônia, do chamado Brasil-Colônia, havia o imposto, era o quinto sobre a produção do ouro. Daí vem a expressão, quando a gente fica furioso com uma pessoa, a gente vai para o quinto dos infernos. Porque o quinto, ninguém gosta de pagar imposto. E o quinto dos infernos é o quinto da produção do ouro. Eu falo isso para o atual presidente todos os dias. Dom Bertrand, uma outra pergunta aqui dos nossos eleitores, né? Como que se dá o papel do poder moderador do monarca frente aos três poderes? Porque hoje nós temos bem claro que os três poderes não são mais independentes, né? O PT hoje controla os três poderes, ou então dois, porque agora o Cunha já não mais está aliado ao PT da Dilma, mas nós sabemos que grande parte da Câmara dos Deputados é do partido do atual governo. Como que se daria, diante de uma crise como essa que nós estamos vivendo agora, como seria o papel do poder moderador do monarca frente a essa crise dos três poderes? Seria que não é democrática possível, simplesmente dissolveria o parlamento, convocaria outras eleições e o povo iria escolher novos representantes no qual confiasse. Foi assim que se deu várias vezes durante o Império. Simplesmente dissolve o parlamento e convoca novas eleições. Não havia nenhum problema, não havia nenhum trauma, não era preciso golpe de Estado. Isso certamente aconteceria. Eu acho que um exemplo mais claro no período do mensalão, né, onde havia ali uma política de compra do poder legislativo mesmo, ou seja, ele estava todo contaminado, sabidamente contaminado, a população tinha conhecimento amplo disso, então não haveria a crise em dissolver o parlamento, pelo contrário, seria a solução da crise, é isso? A solução da crise, que era muito simples e muito mais democrático do que o mensalão, no qual, o que foi o mensalão? Todo mundo sabe. No fundo, era fazer caixa para poder manter-se no poder. Porque quando o presidente Lula foi eleito, o José Dirceu, que era a eminência parda, disse claramente: nós temos um projeto de 30 anos de poder. Nós queremos fazer o Brasil um país socialista. Quer dizer, o que fracassou espetacularmente nos países comunistas, eles queriam impor aqui. Eles estão impondo. Estão impondo. Querem, estão avançando, apesar de tudo. Estão impondo. Porque não se respeita mais direito de propriedade. Os movimentos sociais, o que são? Massa de manobra desse projeto de poder. São todas franjas, né? Os agricultores do Brasil não têm mais nenhuma garantia. Eles estão querendo ou a área quilombola, a área indígena, a área de todo que são trabalho escravo. É uma perseguição sistemática às classes produtoras. Quem está salvando a economia do Brasil hoje em dia? É a agricultura. E quem são os grandes perseguidos? São os agricultores. É o que se ouve na academia, é o que se ouve na imprensa. Esse é que é um problema muito grave. Etc. É um problema, é uma perseguição sistemática e ninguém mais tem direito nenhum. Depois, sobretudo, o seguinte: o Estado brasileiro não respeita algo que antecede a Constituição, antecede a tudo, que é a lei de Deus e o direito natural. O direito à vida não é uma concessão do Estado. Antecede o Estado. O direito à construção de família, o direito à cultura, o direito ao trabalho, o direito à propriedade, antecede, não são uma concessão do Estado. O Estado tem a obrigação de garantir resultado do que? Da boa ordem pós-poder na criação. E não de um direito criado pelo Estado. Não. O Estado tem a obrigação de garantir o direito que resulta, o direito natural que resulta da boa ordem pós-poder na criação. Dom Bertrand, sabendo que, como o senhor bem disse, o golpe republicano, houve ali uma quartelada, vamos dizer assim. Foi uma quartelada. Foi uma quartelada. E a história militar, um terço dos militares, a guarnição do Rio era um terço das Forças Armadas. E logo depois houve a revolta armada.
era muito grande, concentrado ali, né? Em que o Floriano Peixoto teve que contratar uma chamada Esquadra de Papel, que foi uma esquadra contratada para derrotar a nossa esquadra e afundar nossos navios. Então, essa é uma pergunta que eu queria fazer, passou durante a nossa conversa, que sempre me chega essa pergunta também. Por que não houve resistência dos monarquistas? Não houve a resistência, então? Porque, na realidade, é o seguinte, o imperador estava muito idoso, não é? Ele estava idoso e muito diabético, estava muito doente. Ele estava muito diabético e não tinha mais. Por ocasião, o Conde de, que era o casal com a Princesa Isabel, e a Princesa Isabel disse: não, vamos para Minas, e lá se organiza a resistência e se vê ao encontro do povo. A prova que eles não tinham apoio popular é que o imperador foi embarcado na calada da noite, no exílio, porque eles tinham pavor de que a população saísse em defesa do imperador. E Dom Pedro II, depois de ter sido de direito durante 58 anos imperador, e de direito de fato, ele com sua maioridade, foi em 1840, quando ele tinha 15 anos incompletos, de 1840 a 1889, saiu para o exílio literalmente com a roupa do corpo. A tal ponto que, quando ele chegou em Portugal, alguns dias depois, faleceu a imperatriz Dona Teresa Cristina, e não tinha sequer dinheiro para pagar as execuções da sua esposa. Foi um português rico que quem pagou. E ele morreu num hotel de segunda categoria, em Paris, ter trazido do Brasil com um único tesouro, um punhado de terra, que ele tinha posto no seu travesseiro, para, no qual ele recostar sua cabeça no momento de entregar sua alma a Deus. Essa é a realidade. Um pouco diferente regionais, né? Né? Tem gente já que é dono de frigorífico até. Bom, Bertrand, qual que é a relação do senhor, enfim, da família imperial hoje com os militares? Muito boa. Eu sou sistematicamente convidado quando eu converso do comando aqui em São Paulo, sempre me convido, muito boas relações. E eles veem com muito respeito aos descendentes do imperador. Eu gostaria que o Bertrand comentasse com relação aos militares o que ocorreu com o seu pai de saudosa memória, que os militares queriam oferecê-lo o retorno da monarquia com o 64? Depois de 64. Essa é a pergunta que eu queria fazer. Você leu o meu pensamento. Desculpe, Dom Paulo. Porque, na verdade, o que aconteceu? Não foi em 64, foi antes. Foi por ocasião do golpe de Jacareacã e Aragarças. Golpe da rebelião. É um guarnições de Jacareacã e Aragarças, uma rebelião militar. Naquele tempo, nós morávamos no Paraná, numa fazenda, uma fazendinha que o papai tinha, que era o único bem que ele tinha. Quando, eu recordo, ainda eu era menino naquele tempo, tinha 12 anos, talvez, um avião da FAB sobrevoou a fazenda, depois pousou no campo de aviação da cidade, e veio uma comissão, um grupo de oficiais, propôs ao papai uma mudança do regime. E meu pai disse: não, a monarquia não pode voltar um golpe militar, a monarquia deve voltar vindo ao encontro das aspirações do conjunto da nação. Então essa história não é uma lenda, ela é real. Tá? Mas isso seria uma nova cartelada, então, ou havia algum clamor popular mínimo contaminando a sociedade? Não havia nada disso? Não havia condições naquele momento para uma mudança de regime dessa forma. E porque, na realidade, o povo brasileiro não é republicano. O que era preciso muito mais criar foi a orientação que Dom Luís, que é o chefe da Casa Imperial, deu logo depois do plebiscito. Uma corrente de opinião, uma forte coesão no querer, no pensar e no agir. E que vem ao encontro a essas aspirações mais profundas do Brasil real. Esses dois Brasis. Um é o Brasil virtual, o Brasil de Brasília, a Ilha da Fantasia, que se aprende nos jornais, na política, e muitas vezes na televisão. O outro é o Brasil autêntico, o Brasil dos sentimentos mais autênticos do povo brasileiro. E esse Brasil autêntico
eu sinto nas viagens que eu faço continuamente no Brasil. Porque nunca a ideia da monarquia esteve tão viva no Brasil quanto hoje. O plebiscito foi em 93, já fazem 22 anos. A ideia que alguns tinham, que, bom, depois de não terem vencido o plebiscito em 93, a perspectiva de uma restauração monárquica está enterrada para todo sempre. O que eu encontro nessas viagens? Sobretudo jovens, grupos de jovens, que são católicos, monarquistas, e que querem um Brasil diferente, que estão se reunindo e que se estudam a questão, se coordenam suas ações e vão se multiplicando pelas redes sociais de uma forma impressionante. E o que nós vemos hoje? Na última convenção do PT, o Rui Falcão, presidente do PT, começou na convenção, começou o seu discurso, e disse: o nosso problema é nós estamos ficando velhos, nós não temos a juventude. E fracassaram. Ainda bem que eles estão envelhecendo. Nelson Rodrigues, uma vez perguntaram a ele: qual conselho o senhor tem que dar para dar para os jovens? Ele disse: envelheçam. Esse é o mesmo conselho que eu dou aos petistas: envelheçam, por favor, bem depressa. Com relação a isso, Paulo e Cartas da República.